Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast do Masters Talk, que a ideia é justamente a gente ter um cantinho para falar sobre saúde, sobre medicina, sobre o dia a dia, que é um dos assuntos que as pessoas mais buscam e a gente quer falar sobre isso e falar com qualidade de informação. Hoje, além do Dr. Áureo que está aqui com a gente, o Dr. Fábio também vai falar com a gente um pouquinho sobre anestesia. Veio todo mundo justamente para a gente fazer um papo junto aqui, entender um pouquinho um da realidade do outro, né? É isso aí, João. Mais um programa. E no finalzinho do último, a gente conversou alguma coisa sobre anestesia, coisa extremamente superficial e nada melhor do que trazer o cara para falar. Principalmente pra gente tirar esse medo que as pessoas têm, né? Eu acho que a sua especialidade é uma das que as pessoas têm mais medo, né? O que eles querem é fugir da anestesia. É mais ou menos isso que vocês passam no dia a dia ali? Fala, João. Obrigado pelo convite. Valeu, Auro. Acho que medo de anestesia é uma coisa meio generalizada, né? Inclusive, anestesista tem medo de anestesia. Eu já fui... Você seria anestesiado por você mesmo? Sim, com certeza. Esse que é o problema. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu já fiz cirurgia e realmente, assim, a hora que você está ali, o negócio aperta, né? Então, sempre que a gente puder orientar, explicar, né, resolver as questões dos mitos e do que não é realmente verdade, é interessante. A orientação e conhecimento libertam muito desse medo. Se não acaba, diminui bastante. Você sabia que a anestesia é o primeiro grande medo que os pacientes falam? Existem dois grandes medos, anestesia e dor. É isso que a gente estava falando no último, né? Que e os dois são com anestesista, né? Isso, quem resolve a dor é anestesista. Tem, inclusive, uma parte ali da anestesia que fala-se muito da terapia da dor, do bloqueio, que também é feito pelo anestesista. É uma das sub-áreas, né? Tem gente que, inclusive, faz anestesia, depois faz essa segunda especialização e muitas vezes trabalha só com tratamento de dor crônica, na maioria das vezes. Mas a dor aguda, aquela do pós-operatório imediato, ou das primeiras horas, ou dos primeiros dias, aí fica mais para o anestesista no seu dia a dia ali cirúrgico. Mas aquela dor crônica daquele paciente com um monte de dor, aquelas dores de coluna por pinçamento de nervo, aí existe uma sub-área da anestesia que é o pessoal que trata de dor crônica. A gente fala da anestesia que é o grande medo de muitas pessoas, né? E aí, acho que o grande medo é porque a gente vem de um tabu de uma época onde a anestesia era feita de uma forma não precária, mas de uma maneira que não era tão cuidadosa como hoje. Qual que é essa diferença? O quanto evoluiu a anestesia ao longo do tempo? Na verdade, não é que não era cuidadosa, né? É que fazia o que tinha, né? Os fármacos eram extremamente... eram perigosos, tinham muito efeito colateral, né? E o principal, você não tinha monitorização, você não sabia o que estava acontecendo. Então, como é que você sabia se o paciente estava anestesiado? O pessoal abria o olho, se estivesse com as pupilas retificadas, né? Imagina, extremamente clínico, né? Para ver se está respirando. Então, impulsão do tórax, né? Cor das mucosas, cor da ponta do dedo, dos lábios. Por isso que o pessoal não pode passar batom, não pode estar com esmalte, justamente por isso tinha que estar o tempo todo. O esmalte, na verdade, é por causa do oxímetro, né? Que se for, dependendo da cor do esmalte, dá interferência. Deixa eu aproveitar para perguntar. Hoje, as meninas passam um negócio na unha que eu sei que as pacientes todas ficam bravas quando mandam arrancar, que é o esmalte de silicone. Atrapalha esse oxímetro? Cara, assim, pode atrapalhar. A gente vê, na prática, as principais cores, eles são as cores mais escuras, vermelho, porque... Que atrapalham, você o oxímetro ele é comprimento de onda, né? Então ele busca o sangue ali pela coloração, né? Então tudo que pode atrapalhar, tanto como uma barreira física, né? Que é essa unha mais grossa... Quanto à cor, né? Quanto à cor, pode chegar no momento ali e... Puta, quando você vira pra paciente e fala, né? Nem eu mais falo, as meninas falam, tem que tirar esmalte, elas falam assim, Não, porque o esmalte para elas é uma coisa, né? Tem esmalte, tem a unha de gel, tem a unha não sei do que. E aí a pessoa faz aquela transformação e de repente você vai lá e fala, vai ter que tirar. Não, e tem muita coisa, né? Tem o esmalte, tem os cílios. Cílios postiços, né? Tem os apliques capilares, né? Tudo isso, a questão dos cílios e dos apliques capilares pode estar queimadura, né? Então, assim... Queimadura porque a gente usa um bisturi elétrico para coagular sangue? Queimadura elétrica. Queimadura elétrica. Ele conduz corrente elétrica e essa corrente elétrica pode... Se tiver uma fuguinha ali para essa região que recebe corrente,
Você pode ter uma queimadura de pálpebra. Quando a gente fala de queimar, é queimar mesmo. Queimar a pele, machucar. Queimadura elétrica que é pior que tem, porque ela queima para dentro, né? Ela não queima profundamente. Ela queima profundo. Né? Aplique de cabelo também? Pode, dependendo do material, sim. Cobertor a gente já não usa ali, tem todo um esquema de proteção. Nada que seja sintético, nada encostar pode em estar metal, em contato com o paciente. Né? Tudo que for sintético pode agir como um anteparo de corrente. Acho que principalmente quando é uma cirurgia como uma cirurgia plástica, que você consegue ter uma tranquilidade, você planejou. Diferente, acho que de uma cirurgia de urgência. Aconteceu um acidente, o paciente chegou ali, ele precisa ser operado na hora. Aí essas questões, acho que elas também são levadas em conta. Mas... E aí você faz do jeito que dá, né? Mas você sempre protege, urgência, obviamente. Né? Essas coisas a gente sempre tenta... A gente sempre protege para que o paciente não tenha riscos ou tenha o menor risco necessário. Mas quando se trata de uma cirurgia eletiva, aí mais um fator para que seja tudo da maneira mais adequada possível. E o pessoal não gosta, né, de tirar... Vaidade, né? Pô, tem piercing, dá trabalho. Tem paciente que não consegue tirar piercing, chega na hora e fala assim, não consegui tirar esse piercing. Fala, mas eu vou conseguir tirar o piercing? Às vezes a gente tira depois que o paciente está anestesiado. Então, porque a gente vai com alicate para não ter dor, para não... Né? Porque às vezes você tem que manipular um pouco mais mesmo. Então você começa a cirurgia já com uma manipulação, função, tirar o piercing. Tirando o piercing. Tem uma paciente de prótese, uma vez a gente demorou mais para tirar o piercing da orelha do que para operar. Do que para fazer a prótese. É complicado. E a moçada não gosta. Mas eu acho que primeira coisa é saber o motivo, né? E a gente fala tudo isso na avaliação pré-anestésica, né? Mas acho que quanto mais você falar, mais aquilo fica instaurado na pessoa para que ela Você ajude. falou da avaliação pré-anestésica, isso daí é interessante. Quando a gente fala para o paciente que vai fazer uma cirurgia, eu faço a seguinte analogia. A gente vai viajar, a gente precisa revisar o carro. Então, o que a gente faz para revisar você? Faz exames, avaliações, exames básicos, de acordo com o paciente, com a cirurgia, e tem avaliação pré-anestésica. É importantíssimo, fundamental. Até paciente de fora faz avaliação online com o pessoal para poder ser operado, né? Qual que é a importância? Como que funciona isso? Porque ele foi lá no médico dele, e aí o médico vai pedir uma bateria de exames. Depois, quando ele for passar pelo anestesista para fazer... Tem uma outra bateria, normalmente o cirurgião que já vai operar já pede tudo que é necessário. Como que funciona esse processo? Bom, aí você já começa a falar da equipe, né? Por isso que é interessante, e isso acontece com... Acho que todo cirurgião, ele tem aí 1, 2, 3, enfim, uma equipe de anestesistas que trabalham com ele, né? Então ele já sabe quais são os exames que precisam, né? Existe um processo que, a partir do momento em que se determina que vai ter a cirurgia, aí começa um processo de preparação. Então tem que ter essa interação, esse jogar junto, né? Que a gente fala entre cirurgião e equipe de anestesia, né? Então, depois que ele faz todas as avaliações pré-cirúrgicas, ele precisa passar por uma avaliação pré-anestésica. Aí esse paciente já chega lá com os exames necessários, né? Já solicitados pelo cirurgião. Pode ter necessidade de pedir mais um complemento? Pode ter. No universo da cirurgia plástica, como são pacientes praticamente todas as vezes saudáveis, tá muito difícil, acho que eu nunca passei por isso. E existe uma orientação de exames passado pela sociedade deles que a gente tem que pedir. Exato. De exames mínimos. Para cada tipo de procedimento, tipo por exemplo. Paciente, mas para cada tipo de paciente. Procedimento também. Procedimento que você sabe que vai sangrar mais, você vai pedir um hemograma, você vai pedir um coagulograma, né? Tem paciente, tem procedimento que não precisa pedir nada, na verdade, né? O paciente fica até um pouco preocupado, falando, mas a verdade é que a orientação técnica é que não... Porque às vezes vem alguma alteraçãozinha, né, que não gera, que esse paciente sempre teve aquilo, não tem nenhuma repercussão clínica, e aí você vem com um negócio que você não sabe fazer. Exemplo. Depois. 2 pacientes que eu vou operar amanhã. Meninas, 20 e poucos anos, cirurgia de prótese, sem problema de saúde nenhum. Que exame que deveria pedir para elas? Nenhum. Teoricamente nenhum. A gente pede o mínimo dos mínimos para a gente ter um excesso de zelo local, mas realmente não, pela técnica não precisaria. E o paciente ele fica mais tranquilo quando ele faz exame. Né? A verdade é essa. Mas a rigor não precisa. Para esse tipo de cirurgia, por que não? Tem pouco sangramento, tem pouca exposição, se é um paciente, mais rápido. Ele falou de 26 anos. Provavelmente esse paciente ele não tem nenhuma doença. Segundo, ele não toma nenhum medicamento que altere alguma coisa orgânica.
Terceiro, ele não tem histórico, por exemplo, sangramento. Pô, mas e se eu tiver um sangramento fora do normal? Pera aí, você já teve cortinho, sangrou fora do normal? Quando você escova o dente, sangra fora do normal? Fica roxa com facilidade? Alguém já falou que você tem problema de coagulação? Não. Então, se eu peço um exame de coagulação para ela e vem um 0,25 acima, eu falo, e aí, o que é isso? O exame não te ajuda em nada. O exame, aqueles valores de referência, eles são referência. Né? Não é uma coisa matemática. Para ver esses valores de referência, eles pegam uma população, dosa aquilo lá e vê onde fica a maioria. Então não significa necessariamente que a pessoa que está um pouquinho para lá elevado ou a pessoa que está um pouquinho para cá abaixo é doente. Né? O que precisa é uma correlação entre dado laboratorial e dado clínico. Se você não tem nenhum dado clínico, não vai buscar arrumar encrenca com dado laboratorial sem correlação clínica. Agora, por exemplo, vão te operar. Que exame você vai fazer? Nenhum. Você fica tranquilo? É um pouco assustador. Pô, mas vai me operar e não vai fazer exame nenhum? Será que tá tudo bem? Será que não tá? Esse é o problema. A própria pessoa acho que fica com esse receio, aí se pede o exame muitas vezes até para tranquilizar o paciente. Exatamente. E como a gente estava falando, a avaliação por exemplo, a avaliação cardiológica. Nunca vou pedir, né, para um paciente plástico. Se ele precisa de uma avaliação cardiológica, não é para ele operar cirurgia plástica. Se ele já tem algum tipo de arritmia, tem alguma queixa de sensação de falta de ar, de uma sensação estranha... Dificilmente esse paciente vai ser eleito uma cirurgia plástica. Não é proibido, logicamente, mas não é o perfil, né? Mas aí surge uma outra curiosidade. Um paciente que tem um problema cardíaco, que tem um problema pulmonar, enfim, que tem algum problema crônico, ele quer fazer uma cirurgia plástica, é o sonho dele. E aí, como que se dosa isso aí? Deve-se tomar o máximo de cuidado e outros profissionais também entram no jogo? Aí você precisa de uma avaliação do cardiologista, além do anestesista e além do cirurgião. Como que fica essa questão? Aí a gente tem que colocar na balança, né? Riscos-benefícios. A cirurgia, ela vai trazer mais benefício ou mais risco para o paciente? E existe uma classificação dos anestesistas, chamada classificação de ASA, da Sociedade Americana de Anestesia, e classifica esse paciente. O paciente considerado ASA 3, para você saber, é um paciente que tem uma doença e essa doença não está controlada. Esse cara não pode operar, né? Uma cirurgia plástica, eu digo. Então a gente faz riscos-benefícios. O paciente hoje mandou caixinha de pergunta, nem respondi ainda, mas eu li. Eu tenho uma doença de coagulação chamada SAF, que é síndrome anticoagulante. E coagulação é muito séria, né? Tomo anticoagulante. Gostaria de pôr prótese. Posso? Não. Infelizmente, porque os riscos para você superam os benefícios da cirurgia. A questão da cirurgia plástica é que é a única cirurgia que não é terapêutica, que a pessoa pode optar por não fazer. Diferente quando você fala, tem o SAF, toma anticoagulante, eu posso operar, posso operar o apendicite? Não, você tem que operar. Você deve operar, mas toma anticoagulante. Né? Então aí sim... O risco de morte de você estuporar um apendicite é muito maior do que de você fazer assim. Então vamos correr o menor risco possível. Exato, a gente vai tomar todos os cuidados, né, para que você não tenha nenhuma complicação relativa à sua doença de base. Muito provavelmente, com tudo que a gente tem de recurso, você realmente não vai ter, tá? Mas trata-se de uma situação impositiva, não tem o plano B. A gente não tem a opção de não te operar. E entram outros profissionais na jogada, a gente está falando aqui da cirurgia plástica, mas uma cirurgia que não é uma cirurgia plástica, que precisa ser feita, como a gente falou aqui da apendicite ou qualquer outra cirurgia. Como que é a parte do anestesista? Você vai fazer a sua avaliação clínica e tal, você também precisa, ou muitas vezes pede, a avaliação de um profissional específico, de uma área específica para ter uma segurança maior ali? O que acontece, o profissional que a gente mais acessa é o cardiologista, tá? Muitas vezes esse paciente ele já vem avaliado do cardiologista porque o cirurgião pede. E na grande maioria das vezes não tem indicação. Tá? Então tem cirurgião que pede rotineiramente. Paciente acima de 40 anos eu peço para passar no cardiologista. Na verdade isso não tem indicação, é mais uma vez um exagero do bem, né, para a gente pecar pelo excesso. Mas do ponto de vista técnico, acadêmico, não tem indicação. Dificilmente você precisa da avaliação de um cardiologista. Mas vamos supor, você vai fazer uma cirurgia eletiva. Aí você chega no... Então vai fazer uma cirurgia de... Você rompeu o ligamento Você tem 50 anos, rompeu o ligamento do joelho. Aí você passou no ortopedista, ele indicou a cirurgia, você topou fazer, passa com o anestesista. E aí eu vou lá e te ausculto, percebo que você tem uma arritmia, né? Meço sua pressão, você está hipertenso, pergunto, você tem algum problema de saúde? Fala, não tenho nada, né?
Então, assim, esse paciente, ele evidentemente tem um problema de saúde, ele tem uma arritmia, ele está hipertenso, não sabe, não está controlado, não toma medicação. É a função da consulta deles. Então, esse paciente ele vai ter, como não se trata de uma cirurgia de urgência, ou seja, ele não vai morrer porque ele rompeu o ligamento, então essa cirurgia vai ser suspensa, né? E aí esse paciente ele vai ser encaminhado para uma avaliação cardiológica, provavelmente vai começar um tratamento, e quando ele estiver compensado, aí ele volta e a gente faz a... Compensado é quando a gente conseguiu ali o máximo possível de Exatamente. tranquilidade dentro da necessidade dele. Está no melhor estágio dele da parte cardiovascular. O risco diminui muito de acontecer alguma coisa. Vai estar tomando antiarrítmico, vai estar tomando antihipertensivo, e aí beleza. Ele continua tendo mais risco de uma pessoa totalmente rígida, né, que não tem nenhuma doença. Mas ele está com os riscos controlados. Então o risco dele vai lá para... Né? Numa das entrevistas com o Dr. Auro, achei até interessante, você estava falando que você gosta muito de operar com uma segurança muito grande, até com uma das anestesias que, na sua opinião, é uma das melhores, monitora ao máximo possível o seu paciente. Queria saber sobre isso. A gente está com 2 médicos aqui que se encontram dentro do centro cirúrgico. Como que é essa relação? Como que vocês chegam no consenso daquela melhor anestesia? A gente tem um anestesista fazendo ali o trabalho dele, que é a avaliação dele, tem o cirurgião que também acredita que aquela anestesia seja melhor. Como que entra nesse consenso? Como que se decide? A minha ideia é que a anestesia é do anestesista. Então a gente não pode agressivamente e nem deve dar grandes palpites. Só que quando a equipe trabalha junto e tem algumas situações que a gente vê que fazer de uma maneira talvez dê melhor resultado para que eu vejo depois, a gente tem a maior liberdade de chegar para eles e falar, tá dando certo assim, dá para fazer assim e tal. Igual os protocolos de recuperação rápida para mama. Né? Quando eu trouxe isso, eu sentei com eles e falei, dá para fazer assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. E é totalmente aceito, isso vai muito bem. Que é um trabalho paralelo, né? Eu acho que se o cirurgião também estiver confortável com aquele tipo de situação ali que vocês combinaram e encontraram a melhor forma junto, a tendência é que aquela cirurgia seja mais perfeita possível, né? O cirurgião ele precisa estar tranquilo para operar, né? Então por isso que geralmente ele anestesia com uma equipe que ele já conhece, ou com especificamente um anestesista ou um grupo, enfim. Porque ele precisa esquecer aquela parte para focar na cirurgia, na técnica, né? Mas tem alguns momentos em que a própria técnica depende de algumas questões anestésicas, por exemplo, de um relaxamento muscular. Você está fazendo uma mama, a musculatura da mama tem que estar relaxada. Isso a gente faz com remédio do anestesista. Né? Então, se não tiver esse entendimento do próprio anestesista também saber os tempos da cirurgia, a coisa não vai tão bem. Existe um plano cirúrgico, assim, eu vou fazer isso, eu preciso que isso esteja dessa forma, isso esteja dessa forma, com isso eu consigo resolver antes de ir para a cirurgia ou não? Como a rotina já é bem grande, né? Eu falo rotina, eu aqui com o pessoal, é bem comum. A gente chega e fala, essa daqui é R24R, por exemplo, recuperação rápida, tal. Eu aviso quando for para fazer o relaxante. Então tem essa conversa, o pessoal já sabe. Mas essa conversa é normal e rotineira lá, né? E com relação à técnica também, né? Por exemplo, o paciente ele pode participar por escolher a técnica? Até pode, né? O que a gente fala? Tem paciente que chega e fala assim, não quero tomar hack, tá? Já tomei, não gostei, me senti mal, ou tive cefaleia após hack, então não quero. Primeira contraindicação absoluta para uma técnica... É uma contraindicação da hack, né? É a negativa do paciente. Né? Agora, a gente discute, explica as técnicas, as possibilidades, mas também explica que assim, o seu cirurgião ele se sente mais à vontade para operar. Doutor, eu não queria fazer geral. Vou fazer lipo-abdômen, mas não quero fazer geral. Então, assim, muito provavelmente só a hack ou só a peridural talvez não fique numa qualidade tão boa, provavelmente... Porque você limita o profissional que está ali. O seu cirurgião ele já está acostumado com anestesia geral, sozinha ou associada com a peridural, com a hack. E, então, assim, eu acho que é interessante. Você não tem aumento de riscos, tá? Você vai estar em condições anestésicas ideais para o seu cirurgião fazer um bom trabalho. Então, quando o paciente entende isso, ele fala, não, beleza, faz o que for melhor aí, que você entende que é melhor para mim e melhor para o contexto cirúrgico. Que é o ideal, às vezes é isso que acontece. Eles que têm a capacidade técnica de saber isso. Só que tem pacientes que têm trauma por algum motivo, de algum tipo de anestesia. Às vezes nem é aquela anestesia que ele acha que é, né? Por exemplo, sedação em geral, né?
Até ia perguntar isso. Vamos tentar colocar o pessoal entender, até para depois, quando a gente tiver nossos cortes, o pessoal conseguir entender ali. Quais são os tipos de anestesia, os mais comuns? Porque a gente às vezes fala anestesia geral e tem vários tipos, né? Dentro da geral tem vários tipos ali. Quais são os principais? Assim, ó, dá pra gente separar em 3, na verdade. Sedação, anestesia geral e bloqueio. Né? Então, sedação, que o pessoal fala, mas não é anestesia, né, doutor? É só uma sedação. Dependendo da sedação, é muito mais difícil fazer do que uma anestesia geral. Né? Por exemplo, se você manter um paciente sedado por uma cirurgia longa, não é legal, porque esse paciente ele precisa dormir, não ter dor e ao mesmo tempo respirar sozinho. O que é muito complexo, né? Complexo, porque você não pode fazer pouco a medicação a ponto de que ele acorde ou sinta dor, e também não pode fazer muito a ponto de que ele pare de respirar. Né? E cada organismo é cada organismo, né? Exato. Tem gente que é muito acostumada com remédio, outras que nunca tomam remédio na vida. A hora que você coloca uma droga ali no corpo da pessoa. Não é uma conta matemática a quantidade, né? Mas a gente tem uma ideia, logicamente, pela idade, pelo peso, mas a coisa é titulada que a gente fala, vai vendo o resultado. Então, sedação é para procedimento mais curto, né? Procedimento que não tem tanta dor e procedimento mais curto. Anestesia geral, não. Anestesia geral, o paciente vai totalmente desacordado, totalmente monitorizado em todas as suas funções vitais e ele já não precisa mais respirar. Ele vai estar respirando pelo aparelho, né? Então a gente fica tranquilo com relação à respiração. Não preciso mais ficar preocupado se o paciente vai parar de respirar, porque eu já vou bloquear a respiração dele. É esse que é o grande medo de muito paciente. Mas vai fazer eu parar de respirar, eu vou ficar lá praticamente em coma. Poxa, mas você está monitorado o tempo todo, então você sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Mas perder o controle é uma coisa que gera medo em todo mundo. Né? Por isso que eu falei, eu também tenho medo de anestesia. Porque quando você vai fazer uma anestesia geral, você sabe que a partir dali, você está na mão do anestesista. Né? Qualquer coisa que aconteça, você não tem mais condição de fazer nada. Né? Então, é a equipe que vai te posicionar, é a equipe que vai te monitorizar, é a equipe que vai, o anestesista que vai fazer o aparelho respirar por ele. Né? Então, você fala, puxa, agora eu não mando mais nada em mim. Né? Acho que esse é o grande plano para outra pessoa. Mas aí que a gente volta na questão da evolução da anestesia. Hoje em dia a gente faz, né, em situações de gravidade, paciente politraumatizado, um choque hemorrágico, enfim, perto de morrer, a gente faz anestesia e 99% não acontece nada. Por quê? Porque tem muito recurso estrutural do hospital, recursos terapêuticos, recursos de monitorização. Né? Então a gente fica, como a gente fala, com o paciente na mão. Né? Quando na sedação a gente não tem tanto paciente na mão. Significa que a sedação é ruim? Não. Significa que ela tem indicações e que o fato de você falar que vai fazer uma geral não é que é pior que a sedação. Eu fico muito mais desconfortável com uma sedação do que com uma anestesia geral. Na hora que está operando ali. Muito mais. Porque de alguma forma você fica com receio de que o paciente possa acordar ou possa acontecer alguma coisa, é isso? Exatamente. O paciente ele não está dormindo do jeito que a gente quer, muitas vezes. A gente tem que ficar preocupado com a respiração dele, para ver se está respirando direito ou não. Então, a gente, além de preocupar com a técnica que está sendo feita ali, a gente tem que se preocupar com uma parte que, teoricamente, devia estar só para eles. E sedação, então eu falei das 3, né? Sedação, anestesia geral e bloqueio. A gente usa muito sedação também com bloqueio. O que é bloqueio? Quando a gente vai bloquear uma determinada parte. Então, a gente vai inativar a sensibilidade de determinada parte do corpo. Por exemplo, você vai fazer, como eu falei, cirurgia de ligamento de joelho. Aí você vai fazer hack. Hack é um bloqueio do neuroeixo, né? Do sistema nervoso central ali da coluna, né? Da coluna espinhal. A mesma coisa com peridural. A diferença é que a hack a gente usa só mais ali embaixo, né? A parte lombar, e a peridural você pode fazer em toda a altura da coluna. Qual que seria a diferença principal? A área que fica anestesiada ou não? A hack a gente vai chegar mais perto dos nervos. A gente perfura a dura mater, que é uma capinha que cobre a coluna, tá? Então, a gente só pode fazer aquela punção abaixo de onde termina a coluna, tá? Onde tem o saco dural. Senão você lesa o nervo. É perigoso você lesar a coluna, o nervo, né? Que acho que é o grande medo de quem vai fazer cirurgia, é de ficar sem andar, né? Poxa, meu medo é que aconteça alguma coisa e eu perca o movimento das pernas. Isso pode acontecer? Olha, pode. Se você ler lá o capítulo lá que fala de hack, de bloqueio, pode ter infecção, é um procedimento invasivo, né? A agulha é muito pequena. Pode. Agora, a gente volta naquela questão do risco-benefício, né? Eu nunca vi, né? Tenho aí 7, 8 anos de anestesista e nunca vi isso acontecer. Se eu ler o livro, tem lá, né?
Mesma coisa de queda de avião. Pode. Né? Você não vai viajar? Né? A hack você não vai fazer? Poxa vida, a chance de acontecer isso é 1/1000.000, né? Desde que seja feito com a técnica adequada, num bom hospital, que tenha todos os recursos. Então, não se preocupa com a hack. Se preocupa com quem vai estar fazendo sua hack, em que lugar vai estar fazendo sua hack, porque aí sim você pega uma coisa que tem um risco muito pequeno e dependendo do contexto, esse risco pode ser maior, né? Então, é fundamental que isso em todas as especialidades, que esse paciente escolha um bom médico, né? E a gente sabe que hoje tem bastante maus profissionais, maus hospitais, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas com relação à técnica anestésica, na verdade não tem a mais segura ou a mais perigosa, tem a técnica ideal para aquele paciente, para aquela situação. É mais bem indicado. O paciente pode participar dessa decisão, ele deve participar, na verdade, falar, eu não quero hack. Poxa, dá para fazer sem hack, a gente faz uma anestesia geral, depois eu faço um bloqueio ali no local. Então, retomando a questão do bloqueio, a gente bloqueia determinada parte. Então, dá para fazer só nas pernas, dá para fazer só num braço, que a gente faz bloqueio de plexo braquial. Enfim, uma série de bloqueios que a gente cede o paciente para conforto. Então, ele fica ali cochilando, com um sedativinho leve, pode ser que ele até dê uma acordadinha, a gente ceda de novo, mas ele não tem dor na região que foi bloqueada. Então, muito para cirurgia de braço, fratura de punho, por exemplo. Então a gente ceda, vai lá com o ultrassom, faz o bloqueio dos nervos do braço e aquele paciente fica ali cochilando, né? Ele não vai ter dor nenhuma porque está bloqueado e a sedação é para o conforto. Mas quando a sedação é para o principal procedimento, precisa ser uma sedação mais profunda, né? Então aí que começa a ficar mais difícil de manejar. Aproveitando, você falou do ultrassom para bloqueio, né? O ultrassom já é rotina geral para bloqueios? Cara, é rotina. Na verdade, na medicina, a tendência é que o ultrassom até substitua o estetoscópio, né? Mas na anestesia é ferramenta do dia a dia, né? Mas para quem está acompanhando a gente, para vocês é muito normal falar de ultrassom, tá? Mas eu acho que quem está assistindo a gente falou de ultrassom vai lembrar de ultrassom do bebê. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade, é o mesmo aparelho. O que muda ali é o tipo do transdutor, que a gente chama, né? Mas basicamente é uma maneira de você ver estruturas internas sem precisar... E qual que é a função dele no momento da anestesia? Por exemplo, eu consigo... Vamos supor, você vai operar o braço, né? Então eu venho com ultrassom aqui e eu consigo localizar todos os nervos que estão saindo da coluna. Então eu vou com a agulha, nervo por nervo, bloqueio os nervos, né? Então eu te cedo para você não ter... anatomia local, né? Era técnica de anatomia. Exato, antigamente fazia por anatomia. Então apertava e a pessoa ia falando, deu choque, você sabia que estava perto do nervo. E aí injetavam uma massa gigante de anestésico para que você ganhava na quantidade. Para chegar de algum jeito no nervo, né? E assim, aí sim, tinha mais risco, porque a própria agulha podia lesar, né? Se utilizava de agulha cortante. Hoje a agulha, a gente fala ponta romba, ela não corta, né? Ela fura, mas não corta, é isso? Exato, e a gente usa... Exatamente, ela fura, mas não corta. Aí a gente usa tanto o ultrassom, que você consegue ver ao vivo, ali em tempo real, o nervo que você quer bloquear, e faz um estímulo elétrico, né? Então, se eu tenho dúvida que nervo que é aquele, a hora que começa a chegar perto, a ponta da agulha dá um choquinho. Por isso que é legal o paciente estar sedado. E aí começa a ter a resposta motora relativa àquele nervo, né? Então, se eu preciso bloquear o nervo ulnar. Aí eu estou vendo ali com o ultrassom aquela estrutura que eu acredito que seja o nervo ulnar, chego com a agulha perto dele, está dando um choquinho, o paciente não está sentindo que está sem nervo, e aí começa a ter a resposta motora de flexão dos dedos correspondente ao nervo ulnar. Então eu sei que eu estou ali. Então isso torna muito mais seguro, né? muito mais... Tecnologia muito avançada. Muito mais confortável. Isso a gente faz toda hora, o dia inteiro. Muito prático, né? Ultrassom, a gente usa o ultrassom hoje para localizar músculo. Né? O pessoal está, principalmente os China, né? É. Tem muito ultrassom que é Wi-Fi, né? Você tem no celular. Parece uma saboneteirinha. Olha ele aqui e vai fazer. Isso aí tem um aplicativo de celular. Né? Quando a gente fala dessa sedação, é muito comum a gente escutar pessoas falando. Eu fiz uma cirurgia também no rosto uma vez e foi com sedação. Então eu me lembro de algumas vezes acordar, algumas vezes dormir e algumas vezes o cirurgião me lembrar, João, precisa respirar. Exato, é basicamente isso é uma coisa muito interessante, porque... Isso que é o chato pro cirurgião. É isso que eu imaginei, porque ele tá na técnica dele e ao mesmo tempo ele tá preocupado como que você tá. E aí não é uma questão só do anestesista, o cirurgião também fica atento nisso. Tem que ficar, principalmente cirurgia na cabeça. Às vezes nem precisa ficar, mas acaba ficando porque ele fica preocupado.
Né? A verdade é essa. E muitas vezes o próprio paciente fica um pouco desconfortável, né? Porque às vezes ele não sente dor, mas ele sente mexer, né? Ou ele escuta barulho, não é o momento. Mas tem o risco ideal. dele afundar ali, que nem ele ficar. Isso me lembrou muito, porque ele fala, João, precisa respirar, você precisa respirar. E aí eu comecei a ficar preocupado, que eu pensei assim, poxa vida, se uma hora que ele será que eu não estou respirando? Exatamente. Falei, qualquer hora ele vai pedir para eu respirar, eu não vou ouvir, não vou respirar, e aí? Não, risco tem, pode acontecer, mas assim, se acontecer tudo bem, o anestesista vai pegar uma máscara de ventilação e vai te ventilar. E aí é como se ele está respirando por você. Mas o ideal é que isso não aconteça. Por quê? Você está operando o rosto. Imagina, aí para a cirurgia. Peço para o cirurgião parar, para que eu preciso ventilar. Aí eu vou lá no lugar que ele está operando, às vezes pode até contaminar, né? Então não é o e você viu que ideal. Não significa que não pode fazer, mas tem indicações, né? Mas se o negócio azedar, o anestesista que vai estar junto vai ajudar a resolver. Esse é o problema de quem faz sedações de longo tempo, profunda, sem anestesista. Existe. Existe, né? Existe, sem dúvida. Sedações. Isso é problema, porque se o paciente afunda, o médico está operando, ele que tem que resolver a parte respiratória do paciente. Então, teoricamente, toda sedação tem que ser acompanhada pelo anestesista. Até perguntar isso, porque antigamente eu ouvia muito, hoje eu estou escutando menos, mas assim, esse aqui é procedimento de consultório, faz com uma sedação local, faz no consultório e não precisa ir para o centro cirúrgico. Isso ainda existe? Essa sedação existe, é na verdade, exatamente da estrutura local, tem né? legislação que, inclusive, na própria legislação está escrita a dose que pode... tipo de medicamento e o tipo de dose que pode ser usada em tipos de unidades de saúde, né? Aí se o pessoal respeita, não respeita, aí é risco. Por isso que eu volto na questão. Precisa escolher o seu profissional, porque o maior risco é na hora que você escolhe o seu médico, né? Não é o risco pequeniníssimo de você ter uma complicação ali que se você escolher o médico certo, que opera num bom hospital, com bons recursos, aquelas complicações ali do livro, esquece, tá? Esquece porque o risco ele cai muito para o chinelo, né? Fica irrisório. O principal responsável por complicação é o próprio paciente na hora dele escolher com quem que ele vai operar ou, enfim, ser consultado, né? Então, para você ter poucos riscos, escolha bons profissionais e bons locais para ser atendido. Também já ouvi algumas vezes, e acho que não sei se isso tudo é mito, enfim, mas que a gente ouve muito no dia a dia. O paciente estava lá fazendo a cirurgia, por uma desatenção, faltou oxigenação no cérebro e o paciente ficou com algum tipo de sequela para o resto da vida. Enfim, essa responsabilidade muito grande. Isso hoje deve ser muito... o risco deve ser muito baixo. Os equipamentos em si hoje, eles apitam, eles alertam o cirurgião, alertam o anestesista que está ali no momento, ou realmente é um risco que a pessoa pode correr? Não, exato. Uma das coisas que mais avançou na anestesia, que torna a anestesia muito segura, é a monitorização, que basicamente a gente faz muito paralelo com voo, né? com aviação. Então, a hora que aquele paciente está... que ele está anestesiado, numa anestesia geral, por exemplo, ele está todo monitorizado. E assim como o piloto do avião tem monitor de tudo ali do que está acontecendo, né? O piloto da anestesia ali também tem, né? Então, um dos grandes avanços é na monitorização. A monitorização ela pode ser simples, dependendo do paciente, da cirurgia, ou ela pode ser mais sofisticada e, às vezes, mais invasiva. Então, o que seria uma monitorização simples, né? Paciente jovem fazendo uma cirurgia de prótese de mama. Ele vai ter um monitor de pressão arterial, que a cada 5 minutos a gente programa para fazer a aferição. Um oxímetro de pulso, que vai mostrar qual que é a saturação de oxigênio, basicamente quanto de oxigênio tem no sangue, né? E o cardioscópio, que é o eletrocardiograma ali formatado para cirurgia, para anestesia. Então, a todo momento a gente sabe como está o ritmo cardíaco, como está a respiração, como está a pressão, frequência cardíaca. Então, isso é a monitorização básica, né? Todo procedimento sobre anestesia tem que ter essa monitorização. E isso já traz muita informação. Antigamente não se tinha nem isso, né? Quando surgiu o oxímetro, isso não faz muito tempo, então tinha um. Então o pessoal estava tendo várias cirurgias, o pessoal passava com o oxímetro. É inimaginável, né? Hoje o pessoal tem em casa, nessa época do Covid agora, no ápice, muita gente comprou, enfim, para ter em casa, que é um aparelhinho pequenininho, né? Exatamente, para você ter uma ideia de como a coisa ficou acessível, né? Agora, a coisa pode aprofundar, monitorização de profundidade anestésica, monitorização de pressão arterial invasiva. Hoje eles usam um monitorzinho na testa, que é o BIS.
Então, vê o grau de sedação do paciente. Então, sabe por ele se o paciente está bem sedado, se ele tá, eles falam que se está superficial, se não está. Né? É um dos itens da anestesia que a gente acaba pedindo para fazer, que é a anestesia venosa total. Eles usam bastante isso. O paciente acordar rápido, dormir rápido, né? Basicamente ele vê a profundidade anestésica. Então a gente não deixa o cara nem muito profundo na questão da hipnose, né? No dormir. E também a gente, se ele começa a ficar um pouquinho mais superficial, ou seja, mais próximo de despertar, a gente percebe ali por aquele monitor e aí a gente faz ajuste na anestesia. Então é tudo com monitorização. O que ele monitora? Né? Ele monitora, por exemplo, a sua função cerebral, o quanto ele está desligando, o quanto não está, a quantidade de medicamento. Eletroencefalográfico, né? Na verdade, aí já vai para a física, né? É um derivado do eletroencefalograma, né? Que o neurologista pede às vezes, né? E aí o pessoal conseguiu transformar um monte de curva numa curva só e aquilo gera um número. Né? Para você aparece um número no monitor que... Aparece uma curva, dá para você deixar a coisa mais aprofundada, mas basicamente tem uma curva lá... Vocês leem aquela curva? Dá para entender ela? Dá para entender, tem o espectrograma de cores, legal. Porque o que é legal? Aquele espectrograma de cores, você consegue identificar o fármaco que você está usando. Tem a assinatura, que fala, assinatura do Propofol. Que legal. Então você olha e ele fala, eu sei que é Propofol, né? Por causa de como está funcionando o cérebro com as cores que aparecem ali. Mas, basicamente, o que a gente vê ali de imediato é esse número, né, que é a transformada de Fourier, que vai gerar esse número que a gente acompanha. Né? Então, a gente sempre deixa ali mais ou menos entre 40 e 60, esse número, que vai de 0 a 100. A gente não quer nem muito abaixo de 40, porque ele começa a fazer supressão, né, cerebral, e nem muito acima, nem acima de 60, que o paciente começa... Supressão seria o quê, para quem está acompanhando a gente? Supressão é você começa a inibir a atividade cerebral além do que é necessário. Isso é muito relevante, principalmente para idoso. Tá? Idoso ele já tem uma reserva cerebral mais baixa, isso o assunto já viaja. Mas ele já tem, né, um cérebro mais caramba, quando dizem que menor, ele vai diminuindo. Isso, mesmo, vai né? diminuindo. Mais atrofiado. Né? Então, se você fizer uma tomografia, você vai ver que tem um espaço. Né? Idoso dificilmente faz hipertensão intracraniana porque ele tem espaço, né, para sair sangue, por exemplo. O jovem, eu ouvi falar, não sei se é real, mas o cérebro ele é bem justinho na caixa craniana. Ali, exato. Não tem atrofia nenhuma. Exato. Então, se você tiver um sangramento cerebral, rapidinho a sua pressão intracraniana aumenta. Tem idoso que sangra dias, até começa a ter alguma repercussão. Mas, enfim, o cérebro idoso já é um cérebro idoso, já é um cérebro baleado, mesmo que seja um idoso saudável. Né? E aí, você suprimir com os anestésicos, os trabalhos mostram que piora a recuperação. Então, ele tem mais risco de ter delírio, né? Enfim, ele vai ter uma recuperação pior, muitas vezes até de longo prazo. Acho que monitorizar é a melhor opção, né? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo e aí você vai usar exatamente o que você precisa de medicamento. Porque medicamento a mais ou a menos, você vai causar algum tipo de dificuldade até nessa recuperação. Né? Com certeza. E está mais acessível? Porque eu sei que sempre foi caro isso. É tudo, né? Tudo que logo que é lançado, até por questão de patente. Mas né? Tem patente ainda o BIS? Você sabe, não? Cara, não tem mais patente, porque tem outras marcas que tem. Porque era caro, né? Era difícil. Exato, mas então hoje é mais acessível, né? Hoje é mais acessível, mas com certeza já foi muito caro. Mas depois que termina a patente, que se derruba a patente, aí mais empresas começam a produzir e barateia, né? Mas é um custo que vale a pena. Com certeza. Custo-benefício, vale muito a pena, porque é mais uma ferramenta para você ter o paciente na mão. De segurança também. Né? Exato. Agora, uma outra dúvida minha. Muitas vezes eu escuto dizer que um cirurgião está operando numa sala, o outro na outra, o outro na outra, e às vezes tem um anestesista que passa em 10, em 8 cirurgias ali. Isso realmente é assim que funciona ou não? Dependendo da cirurgia, necessita de um anestesista junto 24 horas? Algum tipo de cirurgia dá para ir fazendo, pulando de sala em sala? Como que é essa relação? Na verdade, o certo é você ter um anestesista por cirurgia. Por cirurgia. Esse anestesista, obviamente, ele vai fazer várias cirurgias ao longo do dia, né?
mas ele vai fazer uma cirurgia por vez. O que acontece em alguns lugares, principalmente quando tem residência, né, em que esses médicos que já são capacitados, que são médicos residentes, que já são capacitados, tem um em cada sala e aí você tem um número menor de staff, né, de chefe, né? Mas isso a tendência também é que seja um anestesista para cada residente. Lógico que isso é um terror para os tudo anestesistas, envolve, né? Tudo envolve custo, né? Na verdade, tudo envolve custo. Não, eu digo que é um terror para o anestesista, porque você sabe, você quer achar o anestesista, você sabe o lugar que você acha anestesista no centro cirúrgico? Na salinha de café, né? Anestesista gosta de café. Tem que ficar acordado, né? Tem que estar atento ali o tempo todo. Para aguentar papo furado do cirurgião. Tem muita conversa de centro cirúrgico, né? O pessoal brinca que a gente dorme ali e não lembra do que aconteceu, mas acaba virando um ambiente rotineiro, né? Se não tiver uma certa leveza ali, uma certa tranquilidade, ninguém suporta. É importante você estar com pessoas que você tem uma boa, se não é amigo, relação. Que pelo menos é uma boa relação. Porque isso, na verdade, interfere em resultado, né? Interfere em resultado. Então, você nunca... Eu lembro uma vez que tinha um colega na cidade que ele falou, você não pode vir fazer anestesia para mim aqui que eu vou operar o joelho? Eu falei, cara, adoraria, mas assim, eu não posso chegar num hospital onde eu não trabalho, o seu cirurgião já trabalha com os anestesistas, o que você precisar de mim te ajudo, te oriento, te explico, mas eu não vou fazer anestesia para você, porque aí você teria que fazer com o cirurgião que eu trabalho, né? Então o pessoal leigo também não tem muito essa noção. Porque é fundamental que aquilo ali é uma equipe, né? O cirurgião ele já está acostumado com o hospital, com os funcionários do hospital, com o enfermeiro, com o anestesista, enfim. E essa questão de equipe é muito interessante, principalmente na área de vocês, né? De cirurgiões a gente vê que às vezes um opera alguma área que o outro não opera, eles são do mesmo segmento, mas no caso de vocês é muito diariamente vocês têm que ser parceiros, né? Um anestesista faz a pré-consulta, o outro no centro cirúrgico vai fazer anestesia, o pós às vezes é outro. Como lidar com essa situação? Muitas vezes você recebe o paciente, ele cria uma confiança, uma segurança no teu trabalho, só que a hora que ele vai fazer a cirurgia, que ele está lá com mais medo, com mais receio, ele vai encontrar um outro profissional que ele nunca viu. Como que é essa Perfeito. Isso, né, na verdade, é basicamente uma regra, né? A grande maioria dos anestesistas trabalham em equipe, né? Não existe, por exemplo, um anestesista clínico, aquele que fica só no consultório fazendo avaliação para anestésico. Então, um dia eu estou no consultório, atendo aqueles pacientes, cria-se um vínculo. Se o paciente puder, todos vão pedir para você, porque é o momento em que você cria o vínculo, que você estabelece uma confiança. Só que imagina, como é que eu faço... Eu estou ali, consulto 20 pacientes, como é que eu faço 20 cirurgias no dia seguinte? É impossível, né? Então, os pacientes, eles são explicados qual o motivo, que pode ser que não seja eu ali, né? E a grande maioria entende, né? Tem paciente que é um pouco mais, não, mas eu já fiz com tal pessoa e eu queria fazer com ele. A gente sempre tenta atender quando é possível, mas às vezes essa pessoa está de férias ou ela está de pós-plantão e não vai trabalhar. Às vezes essa pessoa já não... Né? Lembro que uma vez pediram, né, um colega, falou assim, se o seu colega já não trabalha mais com anestesia, ele já não faz mais anestesia, né? Então, assim, na grande maioria das vezes a gente trabalha em equipe, as pessoas confiam na equipe, né? Existem protocolos, então assim, eu sempre falo, o que eu estou te falando é o que vai acontecer lá, você não vai chegar lá e ser uma coisa totalmente diferente. Quem vai te anestesiar eu conheço, eu sei como vai ser, já estou te explicando. Vocês vão seguir mais essa ou menos avaliação o mesmo que padrão, serve para ele. Exatamente, né? Tudo tem protocolo, enfim. Então, da grande maioria das vezes isso é muito tranquilo, mas a maioria das pessoas ainda não tem mais dificuldade de entender isso. Mas isso a gente explica na consulta, o próprio cirurgião já fala, né? Fala, eu trabalho com uma equipe, né? De alguns profissionais, mas fica tranquilo que o resultado não vai mudar porque existem protocolos, enfim, a gente sabe como a coisa funciona. Às vezes, muitas vezes acontece o quê? A gente faz avaliação aqui para paciente que, por exemplo, vai operar em Ribeirão Preto. Aí é mais difícil, porque eu não sei quem que é o cirurgião, eu não sei quem que é o anestesista. Então, assim, é mais difícil eu falar, vai acontecer tal coisa. Porque algum tipo de procedimento pode ser diferente. O protocolo vai ser o mesmo, mas às vezes a forma de conversar, de agir, talvez existe uma maneira diferente, não. como eu te falei assim, né? Você pode fazer a mesma cirurgia, com diferentes técnicas anestésicas, né? Até por preferência de cirurgião ou mesmo de paciente,
Então, como não é uma coisa engessada, se é um grupo que você não conhece, anestesista, cirurgião que você não conhece, então não fala, ó, eu acho que provavelmente vai ser assim, mas tem outras opções. Para os pacientes de fora da cidade, eles aqui preferem fazer consulta pré-anestésica. A gente faz por telemedicina, online, né? E depois a presencial no dia da cirurgia do que receber uma avaliação pré-anestésica externa. É o momento em que você consegue criar um vínculo, explicar, tirar dúvida, né? Desfazer mitos, né? Medos. Isso muda o resultado lá na frente, porque a pessoa que ela chega mais tranquila, né? A experiência dela, como tudo, a jornada dela, vai ser muito melhor. Você falou da experiência, da jornada, acho que para a carreira de vocês dois, acho que isso tem muita diferença, né? O paciente, quando ele chega muito ansioso, muito tenso, muito... Ele até consome mais anestésico. É isso que eu ia perguntar, deve mudar muito, até para você que está operando ali o paciente muito ansioso, ou para você conseguir tranquilizar e anestesiar uma pessoa que está num pico de ansiedade muito grande, muda muita coisa? Você muda. Acabei de atender uma paciente que está vindo de fora para operar. Ela falou, doutor, eu vim de lá aqui chorando. Mas por que você está chorando? Tô nervosa, tô ansiosa. E chora. Caiu minha imunidade de tanto chorar. Ansiedade. Mesmo trazendo tudo que tem hoje para ela, a tranquilidade do procedimento, a confiança na equipe, papapá. Tem paciente que fica extremamente ansioso. Eu falo assim que medo é normal ter medo. O estranho é o paciente que não tem medo de nada, que chega lá, não tem medo. Tô bem. Aí vocês ficam com medo deles. Porque esse paciente vai dar trabalho pós-operatório. Então ele não vai ter medo. Tem que ter um pouquinho de medo. Mas tem paciente que tem demais. Até para valorizar, né? Mas você precisa controlar. É normal, fica ansioso. Todo mundo vai ficar. Todo mundo fica ansioso, todo mundo fica preocupado, porque você perde o controle de uma certa maneira, né? Agora, tem gente que chega descompensado. Então, né? aí você tem que medicar mais? Não, sim, mas a consulta pré-anestésica e um bom preparo cirúrgico também serve para esse medo vir para um nível normal, aceitável. Não é aquela coisa desproporcional. Porque senão esse cara vai chegar hipertensaço. Esse cara que eu digo, o paciente, né? Super hipertenso, taquicárdico, né? Vai consumir mais anestésico, vai acordar mais agitado. Né? Pô, o processo fica muito pior. Na hora que o avião decola, mesmo que você não tenha medo, você não fica meio assim? Fala, dá um receio, né? Será que vai subir? Por quê? Porque você não pode fazer nada. É o cara lá na frente que está controlando. Mas se você racionalmente fala, não, você tem duas turbinas socando ali para frente, não tem como ele cair. Aí você racionaliza isso e boa. Esse é o controle do medo que tem que ter, né? Agora, tem uma coisa que eu não sei se é mito, se é verdade, e acho muito... Vocês devem passar por situações muito engraçadas dentro do centro cirúrgico. Porque tem anestesias que as pessoas falam, né? Elas falam muito, elas contam da vida e começa a conversar e começa a falar e não sabe nem o que está falando. Isso é natural de acontecer? Pode acontecer. Não é tão frequente como as pessoas... É o efeito papagaio. Que algumas pessoas pensam, né? Tanto que tem muita gente que não quer tomar o pré-anestésico, né? Isso, para não sair falando besteira. Pode acontecer, porque quando você faz uma inibição cerebral, se você fizer uma dose pequena, a primeira coisa que você inibe é a inibição. Meu Deus. Então, primeiro você inibe a inibição, depois você faz a inibição realmente... de todo o sistema nervoso. E quando você inibe a inibição, você tira o filtro da pessoa. Então, não é comum, pode acontecer, né? Mas, assim... Eu já ouvi muita história nesse sentido de que vai contando a vida, vai falando das não coisas. Não é bem assim, não. Mas fica um pouquinho mais desinibido. Mas tem. Quer conversar mais, começa a puxar assunto, né? Porque você primeiro inibe o sistema inibitório, né? Depois você inibe o sistema excitatório. Quando você faz uma dose uma dose maior, por exemplo, para fazer indução anestésica, então você não vê essa transição, porque logo em seguida você faz a inibição... É muito rápido. Muito rápido. Então você já vai para a inibição do sistema excitatório direto, né? Mas quando é uma dose pequena, você pode parar ali na inibição do sistema inibitório. Então isso acontece mais frequentemente com medicação pré-anestésica, que é um sedativinho leve numa baixa dose. Eu até ia perguntar isso. Por que em algumas cirurgias eles vão lá no quarto, levam aquele comprimidinho que você toma para você já ir meio que dormindo pro centro cirúrgico e algumas não? Eu já cheguei, quando eu fui fazer o procedimento, eu fui acordadão pro centro cirúrgico e eu só fui ser sedado lá com a injeção, enfim. Por que? Qual que é a diferença? Isso é medicação pré-anestésica, né? Basicamente a função da medicação pré-anestésica são várias, né?
Mas é deixar o paciente menos ansioso e tentar, como é titulado, você não tem exatamente o controle do que vai acontecer. Se a gente chegar numa amnésia, né, que o paciente ele vai conversando com você, mas ele não lembra disso depois. Então ele lembra que ele estava no quarto e depois ele lembra de novo que ele chegou no quarto. Isso é o ideal. Mas, dependendo, se for um procedimento muito rápido, o pré-anestésico ele pode fazer demorar a alta, né? Então, se for um paciente, por exemplo, que não está muito ansioso, que está tranquilo, hoje em dia a gente fala, você quer tomar um pré-anestésico? Muitos falam, não, eu não quero, doutor. Né? Porque a gente consegue mandar o paciente mais rápido de alta da RPA, muitas vezes de alta para casa. Hoje, as cirurgias, dificilmente o paciente dorme, né? Então, tudo que segura ele no hospital acaba sendo pior para ele. Então, a gente decide junto. Os pacientes, né? Nossos, eles sabem, para os pacientes acordarem mais rápido, de não terem chance de ter uma sonolência grande, você tem que acordar, levantar, movimentar os braços, tudo, para conseguir ir embora bem. Claro, tem paciente que chega muito, o paciente está muito nervoso, muito ansioso, está hipertenso, fala assim, vamos fazer isso. Porque você vai descompensando, né? E aí você faz isso porque senão no centro cirúrgico ele vai dar o dobro de trabalho. Exato. E não é o lugar para dar trabalho. Não é nem pelo trabalho, é porque ele vai ter uma má experiência, né? Não vai ser um processo legal, uma jornada legal. Então, muitas vezes, esse paciente ele já tomou outra vez, ele pede, a gente dá. Muitas vezes ele não sabe, a gente sugere, porque a gente percebe que ele está muito ansioso. E na maioria das vezes a gente conversa, discute, fala, você quer, não quer, a gente não precisa, beleza. Esses são os prós, esses são os contras, e meio que decide junto com o paciente. Né? Acho que até para o cirurgião é interessante que ele entre consciente desde que ele esteja calmo, né? Porque é mais um vínculo de confiança, porque ele não vai te encontrar no quarto, ele vai te encontrar no centro cirúrgico. Então você já teve aquela jornada toda, já veio na clínica, já conversou, já trocou uma ideia. Poxa, você conseguir ver o cirurgião antes de ser induzido aí para anestesia, é mais um momento de segurança. Exatamente. Num ambiente que é diferente para você, mas você criou o vínculo ali, né? Para nós a gente prefere sempre sem. Raras vezes. Às vezes a gente dá sem querer. A gente dá, fala assim, precisou porque o paciente estava. O paciente acorda, eu falo com a técnica nossa que acompanha os pacientes, fala, e aí, já fiz exercício lá? Fala, doutor, ela tá dormindo, ela tá sonhando, ela tá roncando ainda. O paciente nem... Aí você vai atrás... Mas tem um remedinho também para reverter, né? Para voltar mais rápido. Mas, enfim, aí depende de dose, tudo, né? Enfim. A gente também... Mas a gente vê caso, de maneira resumida, a gente vê caso a caso. Caso a caso. Quando o paciente vai para essa pré-consulta, o que é importante ele passar para vocês? Por exemplo, tem pacientes que eu conheço que tiveram bexigoma, então demorou muito para bexiga voltar a conseguir colocar o João vai sair desse podcast mais bem informado que a gente. Vou fazer cirurgia, vou auxiliar. Porque já aconteceu de pessoas comentarem comigo assim, demorou muito para eu conseguir fazer xixi. Então aí, na segunda consulta que teve que fazer uma cirurgia, já avisou e voltou para o quarto com uma sonda, porque o tempo dele era maior. Outros pacientes tiveram muita dor, então eles também avisaram ao anestesista. O que é importante deixar claro lá para quem já fez o procedimento e teve algum tipo de... A gente sempre orienta os pacientes a contarem absolutamente tudo da parte de saúde e de experiências anteriores com anestesia e com cirurgia. Mas mesmo quando o paciente não fala espontaneamente, a gente tem ali um questionário, né, que é um checklist, e a gente pergunta. Né? Então a gente sempre vai perguntar se o paciente já fez alguma cirurgia, se teve algum problema com a cirurgia, se teve algum problema com a anestesia, que aí é quando o pessoal fala, tive muito vômito, ou tive cefaleia, ou tive retenção urinária. Né? Então tudo isso ajuda a gente planejar, programar a anestesia para esse paciente. É um dos motivos que a avaliação é muito importante. Muitas vezes esse paciente ele chega, ele teve esses sintomas, mas ele não sabe por quê. Então, por exemplo, do bexigoma, a gente explica o motivo. Você teve o bexigoma dessa vez porque foi utilizado morfina na RAC. Né? A morfina ela pode fazer retenção urinária e aí precisar sondar. Nesse seu procedimento, é um procedimento mais tranquilo, a gente não faz a morfina. Então, muito provavelmente você não vai ter. Mas, se você tiver, você só dá um toque, a gente faz uma sondagem de alívio rapidinha e está resolvido. Então, esse bate-papo é tudo que vai orientando, vai deixando a pessoa mais tranquila. Né? E quando a pessoa sabe o motivo das coisas, todo mundo entende e aceita melhor. Né? Então, na avaliação pré-anestésica, a gente pergunta de todo esse histórico dos pacientes, explica o que pode acontecer e também muitas vezes explica o porquê de coisas que já aconteceram.
Show de bola. A gente está caminhando para o final do podcast, mais de 50 minutos aqui batendo papo. Passou rápido demais. Queria deixar o microfone aberto para vocês, para falar com quem está acompanhando a gente aqui. Quem tem medo de anestesia, não precisa. Vai lá conversar. Não precisa. Obrigado pelo convite aí, foi muito bom participar. Não precisa ter medo, embora seja normal ter. Procure informação boa. Na internet a gente encontra coisa boa e coisa muito ruim, né? Então é fundamental a gente saber filtrar isso. Mas, mais uma vez, tome o maior cuidado na hora de selecionar os seus profissionais, né? Dificilmente você vai pegar um cirurgião bom que trabalha com um anestesista ruim e vice-versa. Então escolha, não veja só aquele que tem mais seguidores nas redes sociais, mas vejam aqueles que realmente têm histórico, têm credenciais boas, que já é o primeiro passo bem dado, e procurar se informar com informação de qualidade, porque isso ajuda também que seja um processo mais tranquilo. Pessoa que quer fazer cirurgia plástica, tem o sonho de fazer um procedimento, morre de medo da anestesia. Também não precisa, né, doutor? Vem aqui, conversa, tira todas as dúvidas, vai realizar o sonho em segurança e tranquilo também. O medo, eu acho que ele só é resolvido ou melhorado quando você racionaliza ele. E a maneira de se racionalizar ele é você conseguir informação sobre o assunto. Então, vai procurar sobre isso. Então, a gente faz alguns vídeos sobre anestesia, comenta sobre anestesia, assiste isso aqui. Isso daqui é uma coisa que é interessante para o paciente assistir. O paciente entender o tipo de anestesia, o que acontece, os riscos existem, mas são baixos. Quantas cirurgias são feitas no Brasil, no mundo, e qual a chance de ter algum tipo de problema? Então, é muito pequeno. Você tem que racionalizar o negócio. Racionalizou, eu acho que o nível de medo diminui. E você entra no avião para levantar voo. Vai ter aquele friozinho na barriga no começo, mas você sabe que a chance daquilo lá cair é muito pequena. Show de bola. A gente queria agradecer, doutor Auro, doutor Fábio, muito obrigado. Acho que o pessoal que acompanhou a gente hoje tirou um pouco dos mitos, está mais tranquilo, e se precisar fazer cirurgia, vai estar mais sossegado, né? Fechou. Show Eu de agradeço. bola. Valeu, João. Um abraço. Para vocês também, muito obrigado. Mais um episódio aí do nosso podcast. Então, assim, continue acompanhando a gente, principalmente aqui no YouTube. Assina, entra aqui no canal, aciona para você poder receber todas as novidades, os próximos programas. Enfim, a gente está aqui para isso, para tirar as principais dúvidas e principalmente para interagir. Então, nos comentários, se vocês puderem, coloca lá as principais dúvidas, perguntas, o que vocês queriam saber no próximo podcast. Porque hoje em dia é muito difícil a gente ter profissionais de qualidade. Aqui a gente tem e pode tirar essas dúvidas de vocês aí na maior tranquilidade possível. A gente vai conversando, que é isso que a gente quer, trazer informação de qualidade voltada para a área de saúde. Além aqui do YouTube, também siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente está em todas as plataformas também para poder estar mais próximo de vocês. E até o próximo podcast. Valeu!